Estamos aqui de volta para mais uma live. Essa é a nossa quinta live do componente de História para você, estudante da terceira série do ensino médio. Essa nossa live, ela tem uma pegada especial, porque ela vai responder uma revisão que nós realizamos na nossa última aula. Bem, eu acho que vocês nem sentiram a minha falta, né? Mas vou me apresentar, caso você tenha esquecido meu nome. Eu sou a Adriana, da Assessoria de História, Filosofia e Sociologia, aqui no Sistema Positivo de Ensino. Como na nossa última aula nós fizemos uma revisão, essa revisão de hoje vai ser um pouco mais curta, não é? Nós falamos sobre, trabalhando com o volume 1, a unidade 40, sobre o mundo pós-Segunda Guerra Mundial. E esse mundo pós-Segunda Guerra Mundial, nós nomeamos de Guerra Fria. Fria porque não há um conflito físico direto entre as duas potências que saem vencedoras da Segunda Guerra Mundial, no caso os Estados Unidos e a União Soviética. Mas a gente viu que essas competições, elas se dão de diferentes formas. Por exemplo, por investimentos econômicos, como o Plano Marshall, por investimentos políticos, militares, de equipar e defender as terras. Tudo isso foi originado aí devido a essas duas ideologias que são divergentes. De um lado o capitalismo e de outro o socialismo. Esse conflito também ele vai se dar fisicamente, digamos assim, para a gente olhar e perceber essas divergências dentro da Alemanha. Isso começa desde lá da Conferência de Potsdam, em 1945, em que fica decidido que a Alemanha será dividida em 4 regiões de influência. Basicamente, uma região capitalista e uma região socialista. E Berlim também, a capital que ficava dentro da Alemanha Oriental, ela também vai ser dividida entre o lado capitalista e o lado socialista. A concretização disso é a construção do Muro de Berlim lá em 1961. Ela é a configuração real de uma divisão, de oposição entre duas ideologias opostas que configura a bipolaridade do mundo. Falamos então que a Europa ela vai ser basicamente dividida dentre esses dois lados, entre o socialismo e o capitalismo, por medidas econômicas, por medidas militares, como o Pacto de Varsóvia, como a OTAN, do lado ocidental, mas também que não é só na Europa que tem esse investimento de dominação. Na própria América Latina ficou presente essa dominação dos Estados Unidos, como por exemplo no Brasil. A gente viu, por exemplo, os governos brasileiros se aliando ao lado capitalista, como aconteceu com o Dutra, e essa competição ela trouxe aspectos positivos também, que é um desenvolvimento muito grande industrial, tecnológico. Um exemplo claro disso é a corrida espacial, então que vai impulsionar esse crescimento. Já na unidade 41, nós falamos exatamente como é que se configura o Brasil dentro desse período, nas décadas de 1940 e 1950. Nós vimos que o Brasil em 1940 estava nos desfechos da chamada Era Vargas, mais precisamente sobre o Estado Novo. Esse Estado Novo ele vai se desmanchar diante de uma incompatibilidade de ideologia, né, porque se de um lado o Brasil se posiciona ao lado dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, mas por outro está aliado a concepções fascistas, nazistas, como por exemplo manter uma ditadura, então isso foi contestado, o que vai ajudar a desmontar esse governo. Vargas é obrigado a renunciar, mas ele diz, vai voltar e nos braços do povo. Enquanto Vargas não volta, então assume o poder o general Eurico Gaspar Dutra, que tem um perfil de governo conservador,
ele rompe as relações diplomáticas com a União Soviética, se alinha aos Estados Unidos, mas também tem algumas medidas um pouco contraditórias, como limitar a liberdade de expressão. Durante o seu governo, tem um plano econômico, que é o plano saúde, alimentação, transporte e energia. Só que é um governo que vai, por estar atrelado aos Estados Unidos, vai incentivar as importações. E começa a vir, inclusive, importação de coisa que não tinha nada a ver. Para que trazer isso para o Brasil? Para que vender isso para o Brasil? Simplesmente nesse acordo dentro do contexto de Guerra Fria que beneficia os Estados Unidos. Mas tem uma coisa bacana no governo do Dutra, que é a Constituição. A nova Constituição fica pronta, porque a Constituição anterior era de Vargas, né, em 37, então a Constituição de 46, e se é para a gente destacar aqui uma coisa bem importante dessa Constituição, é o direito ao voto. O voto ele é universal para todos, só que todos estão excluídos aí, analfabetos, militares, religiosos, por exemplo, mas o voto ele é secreto, o que é diferente da configuração da Primeira República Brasileira, e as eleições diretas aí para os cargos do Poder Executivo. É um governo que traz uma crise, essa questão da importação aumenta a dívida do país, e isso vai abrir portas para uma nova proposta política, que é a proposta de Vargas. E ele volta ao poder, aos braços do povo, por voto, mas é um governo marcado por perseguições políticas de um partido de oposição, de direita, que é a UDN, perseguições também, digamos aí, ele sofre pressões dos trabalhadores, mas o Vargas ele se propõe aí a fazer uma política econômica que vai privilegiar o desenvolvimento do Brasil. Então, por isso, é uma política desenvolvimentista nacionalista. Por exemplo, ele vai investir em indústrias de base, na siderurgia e também na indústria petroquímica. É nesse contexto que a Petrobras ela é criada em 1953. Bem, diante dessas pressões, leva ao suicídio de Vargas e depois de algumas crises de sucessão políticas, em eleições diretas, é eleito um candidato que é uma cara do povo, será? Mas tem um perfil populista, que é o Juscelino Kubitschek. E o Juscelino Kubitschek vai propor o desenvolvimento do Brasil. Por isso, a sua política desenvolvimentista, os 50 anos em 5. E ancorado para isso, ele traz a proposta, um plano de governo chamado Plano de Metas. E visa investir em diversos setores. Mas o que se mais destacou do plano de metas, na verdade não estava no plano de metas, já era uma política anterior, que é a construção de uma nova capital, a capital em Brasília, transferência do Rio de Janeiro para Brasília. Essa é uma marca importante do governo do Juscelino Kubitschek, que, apesar de adorado, a característica do populismo aí, através do incentivo da cultura, que dá um boom aí com influência americana também, mas também do desenvolvimento interno no ramo do rádio. A televisão começa aos poucos, mas a gente não pode trazer a televisão aqui ainda como uma grande representação, como uma grande influenciadora dessa mídia de massas, né? A televisão ainda não é para todos. Mas no rádio, no cinema, nas músicas, por exemplo, através da bossa nova, há um desenvolvimento cultural que vai impulsionar essas figuras populistas, no caso do Juscelino Kubitschek. E isso também vai ser impulsionado por uma indústria de consumismo de bens duráveis. Então, o automóvel, eletrodomésticos, tudo com aquela influência também das indústrias americanas. Então, há um desenvolvimento
industrial que vai influenciar no padrão de consumo do povo brasileiro. O American Way of Life se torna aqui no Brasil uma realidade, e também no cultural, através, por exemplo, de figuras como a Carmen Miranda, a relação com o Walt Disney fazendo do personagem, impulsionando o personagem do Zé Carioca. E por fim, nós passamos para o volume 2, na unidade 42, a falar sobre revoluções e populismo, só que na América Latina. Vimos a trajetória um pouco geral dessa América Latina, que foi configurada por dominações diferentes. Enquanto era colônia, a dominação era da Espanha, na sua maior parte. Vem a independência política, porém, economicamente, há uma dependência marcada pela influência da Inglaterra. E no século XX, os Estados Unidos se desenvolvendo com a política aí da doutrina Monroe, começa a ter uma dominação estadunidense sobre essa América Latina. Isso marcou muito o perfil do povo. As pessoas, os governos eram marcados, inclusive semelhante um pouco ao caso brasileiro, por elites, por uma oligarquia, por pessoas que possuem muita posse de terra, enquanto grande parte da população na miséria, na fome, pouco atendido. Na América Latina ainda tem uma questão forte, que é a questão indígena, uma coisa que não foi tão bandeira de luta no caso na nossa trajetória da história brasileira. Existiu sim, mas não se destacou tanto quanto na América Latina. Essas insatisfações vão levar a revoluções, que foi o caso que a gente chamou aqui da Revolução Mexicana. O México também está dentro desse processo, e quando passa por uma ditadura, a ditadura do Porfírio Dias, começa a ter contestações desse governo, o que vai impulsionar uma revolução que começa em 1911. Então, a Revolução Mexicana, ela põe fim a uma ditadura do Porfírio Dias, mas ela coloca uma guerra civil dentro do México. Essa guerra civil marcada por uma luta popular, liderada por personagens marcantes, líderes que vão lá lutar muito forte por essa reforma agrária, como Zapata, Pancho Villa. Mas também tem uma ala mais conservadora, mais liberal, que estava só interessado no desenvolvimento econômico do México e não político, não a favor da reforma agrária. E tem um lado mais constitucionalista, que é o do Carranza, que acaba assumindo o poder e formando uma nova Constituição em 1917, que vai trazer alguns direitos para o México, né? Algumas conquistas, como o nacionalismo dos recursos minerais, que o México possui bastante, a questão da reforma agrária, a questão da divisão das terras indígenas, mas os conflitos no México, eles permanecem. Então, assim a gente fechou as nossas revisões aqui e ficamos aí com 3 tarefas que vamos resolver agora. Estou eu aqui de volta na telinha para vocês, para a gente acompanhar aqui os exercícios que foram propostos na nossa aula de número 5. A tarefa de número 1, que era correspondente à unidade 40, vamos falar sobre o pós-Segunda Guerra Mundial, eu separei aqui para vocês um exercício que acho muito importante, fundamental, muito cobrado, para vocês, que é sobre o Muro de Berlim. Então, está lá no seu livro de atividades, no volume 1, na página 22, o exercício de número 9. Perguntava o seguinte: por que o Muro de Berlim, construído em 1961, é considerado um dos símbolos principais da Guerra Fria? Então, essa é uma pergunta, está sendo bem direta, às vezes ela parece um pouquinho camuflada, com alguma imagem, como já aconteceu no Enem, do muro, enfim, ou um texto, ou algum relato. Mas o objetivo aqui é saber por que o Muro de Berlim
é um símbolo da Guerra Fria. Então, se você respondeu ao falar que, por exemplo, o Muro de Berlim ele representa fisicamente uma divisão entre o lado capitalista e um lado socialista, dividindo a cidade em duas partes. Você está indo por um bom caminho aí. Você poderia até dizer que essa divisão, que começou em 61, ela vai marcar essa tensão, porque a gente vê uma competição, a gente vê uma questão de não pode trocar informações, não podem famílias se verem, que ficaram em lados separados. Mas com a queda do Muro de Berlim, isso vai se dar em 1989, o muro, a queda desse muro, ele está representando o enfraquecimento dessa competição. 2 anos depois, a União Soviética se fragmenta, acabando aí com essa Guerra Fria. Na tarefa de número 2, lá no seu livro de atividades, ainda está aí na sua mão, com o volume 1, ficou prescrito para vocês resolverem na página 33 o exercício de número 15. É um exercício que vai propor para vocês uma comparação, de certa forma, uma avaliação de medidas do que a gente está chamando de populismo. Isso é muito importante, esse conceito de populismo, e importante a gente ver como é que ele vai se dar. Então, ali diz que no período de 46 a 64, na história do Brasil, foi marcado por governos considerados populistas. Temos aí Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Então, cite uma ação populista do governo de Getúlio Vargas dentro desse período, não na era Vargas, e uma do governo de Juscelino Kubitschek, e explique o motivo. Então, para dizer o que é ação, o que ele fez que pode ser considerado populista, ou seja, que tem uma ligação aí dessa relação do líder com um apelo social muito forte. Bem, a gente pode dizer aqui, por exemplo, no Vargas, a medida da criação da Petrobras, em 53, uma campanha nacional, né, dentro desse projeto político dele do nacionalismo, uma campanha chamada O Petróleo é Nosso. O petróleo é nosso! Haha, uhul. Então, essa campanha, ela vai motivar, né? Então, a gente tem uma citação aí, a nacionalização do petróleo, com a criação da Petrobras, e a justificativa, porque ele vai dizer com isso que está atendendo interesses do país acima de tudo, né? Se é o petróleo para o nosso país, não é para o estrangeiro, essa valorização da economia nacional. Uma outra medida que você poderia citar, por exemplo, é o aumento do salário mínimo. Durante o governo Vargas, um aumento de 100% do salário mínimo. Isso vai causar muito rebuliço, muita contestação, porém, né, isso foi uma medida do ministro dele, do João Goulart, que vai se tornar presidente mais à frente. Ele vai manter e vai dizer, inclusive na carta testamento dele está dizendo, né, faço isso, olha, aumentei o salário mínimo, por quê? Qual é a justificativa, o motivo disso ser uma medida populista? Porque ele está dizendo que está atendendo aos interesses dos trabalhadores. Já o Juscelino Kubitschek foi populista vendo as ações deles, de muito próximo ao povo, mas aqui a gente pode identificar uma medida como, por exemplo, a construção de Brasília, a transferência da capital. Por um lado, tem uma questão de valorização do país, de segurança nacional, um símbolo de modernização, né? Enquanto Getúlio Vargas está falando de nacionalização, o Juscelino Kubitschek está falando de modernização. Então, se torna um símbolo de modernização do país, mas também no discurso dele de gerar empregos. Lembra dos candangos, os trabalhadores, no momento de interiorização do país. Então, é uma medida populista porque ele está falando, estou atendendo ao interesse do povo, da maioria. No caso aí, minoria. A nossa tarefa de número 3, já falando lá sobre revoluções na América Latina, eram 3 questões de múltipla escolha, vai falar sobre essa trajetória do México. Então, está lá no seu volume, no livro didático, no volume 2, página 11,
os exercícios número 1, 2 e 3. No número 1, ele vai falar dos fatores que geraram as revoluções, em geral, não somente no México. Então, o que gerou essa insatisfação generalizada na América Latina que levou a algumas revoluções? Então, a primeira afirmação vai dizer: as desigualdades sociais causaram grandes danos às camadas mais humildes da população. E aí, tá certo ou tá errado isso aí? Tinha desigualdade social? A população estava insatisfeita com a desigualdade social? Se a gente for pensar no caso do México, sim. Então, é uma afirmativa verdadeira. É porque a dominação ainda era de uma grande oligarquia, elite. A afirmação 2 diz que havia um desejo de liberação das ações imperialistas de nações como a Inglaterra e os Estados Unidos. Ou seja, desejo, eu quero me livrar economicamente dessa dominação. Primeiro era da Inglaterra, agora dos Estados Unidos, de uma parte aí que quer uma maior autonomia. Isso é verdadeiro também. Então, a gente viu que o México, por exemplo, ele foi marcado por essa dominação inglesa e depois estadunidense. E a terceira afirmação diz que os latifúndios em poder da elite mantinham a mesma estrutura agrária característica do período colonial. Então, os poderosos locais, donos de terras, eles ainda se mantinham desde o período colonial. E aí, verdadeiro ou falso? É verdadeiro, gente. Não houve muitas mudanças estruturais sociais na América Latina. O poder, inclusive no Brasil, ele permaneceu nas mãos de poucos, de uma elite donas de terra. Então, a base agrária é muito forte aí. Isso torna a alternativa correta de letra A. No exercício de número 2, fala assim: sobre a emancipação política do México, analisa as afirmativas a seguir. Foi a primeira colônia americana a se emancipar da metrópole. E aí, o México foi a primeira colônia a se tornar livre na América inteira? Não, senhor. A primeira colônia americana, não vamos esquecer as 13 colônias dos Estados Unidos, foi a primeira manifestação de independência em 1776. O México só se torna independente em 1821. Então, não é a primeira colônia americana. Os Estados Unidos é uma colônia americana. Era, né? Então, tá errada. 2 fala que adotou uma monarquia constitucional como forma de organização política. Correto. O México se torna independente em 1821, mas se torna uma monarquia, assim como o Brasil se tornou. Porém, 2 anos depois, se torna uma república. A 3 vai dizer que Agustín de Iturbide foi o primeiro e único imperador mexicano, pois em 23 foi destronado e a república foi proclamada. Sim, o México só teve um imperador, que foi o Iturbide, e logo depois, em 23, se torna uma república. 2 e 3 corretas, então a alternativa correta é de letra E. E por fim, a terceira questão, que vai falar sobre a Revolução Mexicana. Quais dessas afirmativas estão corretas? Deixa eu ver se eu coloco aqui para cima, dá para vocês lerem. Benito Juárez assumiu a presidência após a Guerra Civil. Sua administração foi interrompida pela ocupação francesa em território mexicano. Se você leu lá no seu livro didático os pormenores sobre a trajetória do México, você vai ver que está correto. O Benito Juárez ele assume a presidência do México dentro de um conflito entre liberais e conservadores dentro do México, e dentro desse conflito o México sofre ameaça de ocupação francesa diante do governo de Napoleão III. Então, é correto. Depois, Benito Juárez vai formar uma resistência e vai retomar o poder. A 2 vai dizer que o Porfírio Dias assumiu o governo em 1876 e promoveu o desenvolvimento do país. Contudo, tornou-se um ditador, permanecendo 6 mandatos consecutivos no poder. Durante o 7º mandato, foi obrigado a renunciar em decorrência do movimento revolucionário.
Está correto, gente. O Porfírio Dias, ele assume, ele diz que vai modernizar o país, mas é uma modernização muito ancorada com os Estados Unidos. Isso não agradou uma grande parte da população pobre, né? Continuou sendo marginalizada do poder de representação, e o Porfírio Dias ele só sai do poder em 1911, com a deflagração da Revolução Mexicana. Então, está correta. O número 2. 4. Vai dizer que Francisco Madeiro chegou ao poder nas primeiras eleições presidenciais em que concorreu. Foi o criador do Plano São Luís de Potosí, que propunha a expulsão dos indígenas e mestiços do território mexicano. E aí, gente? Francisco Madeiro chegou ao poder nas primeiras eleições? Na verdade, não, ele concorreu às eleições com Porfírio Dias, porém vai ser preso no meio da candidatura. E ele criou o plano de São Luís de Potosí, que vai propor aí essa nacionalização, constituição para o México. Porém, ele não vai propor a expulsão dos indígenas. Pelo contrário, ele vai defender o plano São Luís de Potosí, vai defender as terras indígenas. Então, a 4 está errada. 8. Pancho Villa, Pascual Orozco e Emiliano Zapata, apesar de algumas divergências ideológicas, lutavam em prol dos camponeses. Corretíssimo, gente. Pancho Villa no norte do país, o Zapata no sul, o Orozco no norte também, se não me engano, vão ser lideranças que vão representar os camponeses aí. Foi então uma luta popular, uma luta em prol dos camponeses. A 16 vai dizer que o general Victoriano Huerta, apoiado pelos Estados Unidos, promoveu o golpe do Estado que depois Francisco Madeiro. Então, Francisco Madeiro ele alcança o poder, porém ele vai sair do poder num golpe aí apoiado pelos Estados Unidos que colocou o Huerta. Está correta esta afirmação? O Huerta aí assume com o apoio aí dos Estados Unidos. E depois vem o Carranza. Na 32 vai falar que durante o governo de Venustiano Carranza foi aprovada a Constituição de 1917. Correto, foi no governo de Carranza que a Constituição, e aí já o desfecho da Revolução Mexicana termina alguns anos depois, que vai promover aí o direito à nacionalização das riquezas minerais, por exemplo, do México. Então, correta de número 1, 2, 8, 16 e 32. Essa era uma questão antiga que as pessoas pediam para você dar a soma. Então, você pode aí somar, eu sou de humanas, mas o interessante é a gente ver quais são as questões corretas. E por aqui eu me despeço de vocês e até a nossa próxima aula. Não perca!